Boa noite, pessoal. Então, a gente estava na aula passada, eu vou dar continuidade a hidrocarbonetos ramificados. A gente estava na parte dos radicais derivados do butil, né? Então, a gente vai ver aqui, hoje eu vou explicar de uma outra forma, para ver se vocês compreenderam, tá? Eu achei mais fácil da forma que eu vou explicar hoje. Aí, se tiverem qualquer dúvida, vocês falem, tá bom? Para quem chegou hoje, né, meu nome é Amíntia, sou professora de Química 1 de Orgânica. Então, a gente tem aqui, né, o N-butil ou butil somente, a gente tem o sec-butil ou o S-butil, a gente tem o isobutil e o terc-butil ou T-butil, tá? Então, assim, qual a diferença entre eles? Eu queria primeiro, né, tipo assim, a gente olhasse. Primeira coisa que a gente tem que olhar é, no caso aqui não está mostrando nem, mas a cadeia principal, ter certeza que o nosso grupo radical, né, a ramificação que a gente está observando, ela tem 4 carbonos. Então, aí, sendo 4 carbonos, a gente vai ter um desses 4 opções, entendeu? Aí tá, beleza. A minha, como que eu vou saber que é um butil? Aí a gente vai ver que dentro dessa ramificação, aqui, ó, tá ligado à cadeia principal, tá? Aqui, isso aqui indica aonde está ligado. A gente chamou de falência, ou é a ligação com a cadeia principal. Então, a gente vai ter aqui, a gente tem aqui carbono primário ligado à cadeia principal. Esse aqui, o primeiro carbono, ele é um carbono primário, porque ele só tem um carbono ligado a ele, tá? E a gente tem 2 possibilidades de carbono primário, mas o que a gente tem que ver? Carbono primário, e ele não tem ramificação nenhuma. Por que ele não tem ramificação? Aqui é uma cadeia aberta, linear, né? Não tem, tipo assim, como se fosse a cadeia principal da minha ramificação, tá? Ela é toda aqui, ó. Eu englobo ela toda aqui de uma vez, né? Não tem ramificação. Tudo bem até aí? Aí vocês vão me falando, gente. Eu odeio ficar sozinho aqui. Se alguém puder ir falando comigo no deck. Mas é ruim pra mim ficar olhando esse chat. Tá bom? Se vocês puderem, alguém puder me falar o que tá falando no chat, eu agradeço. Oi? Estão pedindo para repetir, acho que é a Camila. Oi? Estão pedindo para a gente repetir. Ah, tá. Não, então, eu não sei repetir da onde. Tipo assim, eu só expliquei essa parte, né? Ó, por que que carbono primário? A gente viu que carbono primário é o quê? É ligado a no máximo a um carbono só, né? Tipo assim, quando a gente analisa esse carbono aqui, né? Como é, a gente tem que olhar o quê? O carbono que está diretamente ligado à cadeia principal. Como que é o carbono? Que seriam esses aqui, né? Essa aqui é a cadeia principal. Ó, vamos supor aqui. Porque nas outras aulas a gente falou sobre isso, né? Como identificar a cadeia principal, tudo. Então a gente tem que avaliar agora, a gente está avaliando o quê? Esses carbonos aqui, né, que são os diretamente ligados à cadeia principal, para que a gente possa analisar e diferenciar esses tipos de radicais. Tudo bem? Então é isso que eu estou falando aqui agora. Cada um tem uma característica. E aí, eu tô falando, né? Esse aqui do butil, ou N-butil, né? Ele é primário. E ele não tem ramificação nenhuma. Ele, não, ele é direto aqui, os 4 carbonos, né? Se for, essa fórmula aqui, ela é estrutural. Então, ela dá pra ver certinho que ela é como se fosse linear, né?
Tudo bem? Não tem. O que é quando a gente tem ramificação, a gente tem três, no mínimo, três extremidades. Agora, quando a gente tem uma cadeia sem ramificação, a gente tem apenas duas extremidades. Então, aqui a gente tem uma e duas extremidades, tá? Então, a gente não tem ramificação. Beleza. Agora, o sec-butil ou S-butil, ele tá o quê? Carbono secundário. E o que é um carbono secundário? A gente já viu isso. Que esse carbono aqui, a gente está sempre avaliando, gente, o carbono que está diretamente ligado à cadeia principal. É esse aqui, né? Por isso que eu grifei, circulei esses aqui. Ele está ligado tanto a um quanto a outro. Então, ele está ligado a dois carbonos, né? Então, é sempre com relação a carbono, esse negócio aqui, primário, secundário, terciário, tá? Então, aqui é dois carbonos, tá? Então, a gente tem que avaliar o quê? Deu já para ver essa diferença, né? Aqui é primário, aqui é secundário. Aqui no isobutil, a gente tem o quê? É um carbono primário, porque a gente só tem ligado a um carbono, o que está diretamente ligado à cadeia principal. Mas ele tem um outro fator aqui que ele tem ramificação. Ele tem um CH3. Por que que eu vou te falar isso? Ó, a gente poderia fazer, ó, essa cadeia aqui. Então, necessariamente, isso aqui é uma ramificação. Poderia ser do outro lado e sobraria também um CH3 nessa mesma posição. Vocês entenderam? Professora, no isobutil, cada ponta é primária? Tipo, a ponta de cima é primária, da esquerda é primária, da direita é primária, só o meio que é secundário? Qual que você falou? No O, isobutil, todas isso. as pontas Esse são aqui, ó. primárias? Esse é primário. Esse é primário. Esse é primário. Isso. Esse aqui, ó, tá ligado a 3. Então, ele é terciário, Terciário. tá? Então, ele tá ligado a um, 2 e 3, tá? Tudo bem? Tudo sim, obrigado. Nada. Então, mas a gente está sempre avaliando, gente, esse aqui que é o primeiro que se liga à cadeia principal. E ele é primário, mas ele tem o quê? Uma ramificação. Tá vendo? Esse azulzinho aqui que eu estou circulando, ele é uma ramificação. Tudo bem? Por quê? A gente tem uma extremidade aqui, duas extremidades, e a gente tem, tipo, uma terceira ponta aqui. Então, isso indica uma ramificação. Então, o isobutil tem essa ramificação. Ele é primário e tem ramificação. E o butil, ele é primário e não tem ramificação. Então, aí dá para vocês diferenciarem, beleza? Agora, o terquibutil e o tebutil, ele é um carbono terciário. Gente, e eu estou avaliando só a ramificação, tá? Então, assim, quando a gente botar mais um carbono aqui, vai ficar diferente. Por isso que a gente tem que identificar a cadeia principal primeiro e depois avaliar a ramificação, tá? Então, beleza. E aqui, terquibutil, ele é o quê? Um carbono terciário, ele está ligado a três carbonos, tá? Então, aqui, três carbonos. Um, dois e três, beleza? Então, é isso que vocês conseguiram entender agora? A gente vai voltar para o exemplo da aula passada para a gente conseguir agora ver se vocês conseguem identificar no exemplo que está em linhas, tá? Não está em forma estrutural como aqui eu mostrei, mas forma estrutural é mais fácil a gente visualizar, tá? Professora, Oi. nesse primeiro exemplo que você explicou, esse H3C do lado esquerdo, ele não seria. Eu me confundo, tipo assim, eu sempre acho que quando tem H3C assim é uma ramificação. E olhando assim, ele parece ser um carbono primário, né? Igual da outra extremidade do lado Igual direito. carbono primário, É isso mesmo. Não, ele é um carbono primário, só não é uma ramificação. Porque aqui, a ramificação, ó, isso aqui tá ligado à cadeia principal. Então, todo ele aqui é uma ramificação. A gente está destrinchando
o nome da ramificação aqui. Tá vendo? Aqui tá ligado à cadeia principal. Todo esse cinza aqui, que eu tô manchando de azul, é onde está ligado à cadeia principal. Você entendeu? É como se a ramificação tivesse, tipo assim, escondida. Não, ela é a própria ramificação. Todos aqui são as ramificações. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tipo assim, tá vendo esse quadradinho vermelho aqui? Ó, vou circular. Essa aqui é minha cadeia principal. Ó, o azul. Todo vermelhinho aqui é a ramificação. Tudo que sobra da minha cadeia principal é a minha ramificação. Aí a gente vai ter que ver isso, né? Tipo assim, beleza. Aqui é mais fácil porque aqui a gente consegue ver que essa cadeia aqui ela tem maior número de carbonos, né? Que a gente viu que é uma característica da cadeia principal. Mas, por exemplo, então, a primeira coisa que a gente tem que ver é a cadeia principal. Aí depois, a gente viu aqui, ó, que tem 4 carbonos, né? Então, a gente tem 4 carbonos aqui. Essa é a minha ramificação 1, tá? Ramificação 1 aqui. E aí, 2, 3 e 4. 4 carbonos. É minha ramificação 2. Então, aí é tipo assim, a gente tem 4 ramificações aqui, já vou adiantar que todas têm 4 carbonos. Aí vocês conseguem identificar isso, né? Ó, vou até riscar aqui, mas a gente vai ver que essa aqui é minha ramificação 4. O que aconteceu aqui? Aqui, 1, 2, 3 e 4, tá? Por que que isso é importante? A gente vai ter que ver agora, tá? Eu tenho 4 ramificações aqui nessa molécula com 4 carbonos. Então, qual que é butil, qual que é secbutil, qual que é isbutil e qual que é terquebutil? A gente vai ter que descobrir. Mas pelo que eu falei agora, a gente vai avaliar. Primeira coisa, depois que você identifica a cadeia principal, você identifica as ramificações, né, corretamente e vê o número de carbonos, a gente tem que ver o quê? Se ela tem o mesmo número de carbonos, a gente tem que avaliar esse primeiro aqui, ó. Tá vendo que isso aqui, ó, aqui tem um carbono e aqui tem outro carbono. Isso aqui é só uma ligação. Então, a gente vai ver, aqui é o primeiro carbono ligado à cadeia principal, tá? Então, esse aqui é o quê? Ele está ligado ao quê? Dentro da própria ramificação, que é esse vermelhinho aqui. Ele está ligado a quantos? Um carbono só. Vocês concordam comigo? Vocês vão me falando aí, gente. E esse aqui seria o quê? Carbono gente, vocês têm que avaliar dentro da própria ramificação, tá? Então, por isso que eu tô falando que só está ligado a um carbono. Ele é um carbono, então, o quê? Primário, tá? Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui, vocês têm que entender isso. Gente, fala comigo. Professora, você pode repetir? Então, o que que você não entendeu? Eu não tô conseguindo entender a dúvida de vocês. É porque, eu não sei, eu não consigo identificar muito bem olhando assim. Você não identificou o quê? Ó, você identificou a cadeia principal aqui, certo? Ou não? Certo, Aí aqui, esse carbono aqui, ele pertence à cadeia principal, certo? certo. Hã? Não, Peraí, esse aqui, então ó, ele a não... cadeia principal é essa volta aqui azul, tá vendo? Sim, no caso é uma ramificação, né? Não, esse aqui é a cadeia principal, ó. Cadeia, eu vou botar CP aqui, cadeia principal, esse é azul, tá? Então, esse vermelho aqui, esse carbono aqui, ele pertence à cadeia principal, tá? Você entendeu isso? Entendi.
Agora, esse verdinho aqui que eu destaquei, ele já é o primeiro que está ligado à cadeia principal. E aí a gente vai avaliar, a gente tem que avaliar esse primeiro carbono aqui, se ele é primário, secundário, terciário, né? Para a gente avaliar qual tipo de butil ele é, né? A gente está olhando aqui radicais butis, porque todos têm 4 carbonos, tá? Então, a gente vai ver aqui. Agora, dentro da própria ramificação, porque aqui, ó, a gente está olhando, isso aqui já é minha ramificação, gente. Então, dentro da própria ramificação, o quê? Ele só está ligado a um carbono, que é o próximo, tá vendo? Que aí agora eu esqueci, aí agora não tem como eu esquecer, não tem como mostrar aqui para eu apagar vocês com a mão, né? Eu estou apagando aqui, mas na tela vocês não estão vendo. Mas assim, se eu apagasse aqui para vocês a cadeia principal, tipo assim, ele só estaria ligado a esse carbono aqui, certo? Esse que eu estou rabiscando aqui agora, tá vendo? Então, quando a gente só tem um carbono, é um carbono primário, certo? Ligado a ele. É porque olhando assim, diria que ele é secundário, contando com a cadeia principal, assim, aí confunde um pouco. Sim, não, mas aí é isso que eu tô falando. A gente tem que olhar só para dentro da ramificação, entendeu? Só dentro desse cubinho aqui vermelho, esse vermelho aqui mais escuro, tá vendo? Que eu separei qual é a ramificação. Vocês entenderam? Tipo assim, eu vou fazer esse aqui que tá mais limpo, ó. Esse aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é esse aqui é uma outra, ó, tem 4 carbonos aqui, certo? Aí, esse carbono aqui, avaliando do ponto só da ramificação, que é esse aqui, ó, vendo? Esse quadrado aqui, ele só tá também ligado a um carbono, certo? Então, ele também aqui, no caso, vamos dizer, ele é secundário, gente, mas eu tô falando assim, em relação à ramificação, ele é primário, tá? Então, para a gente não confundir, aí aqui seria primário dentro da ramificação também. Então, aqui a gente já tem aqui, esse primário aqui, na cadeia dele, ele tem ramificação dentro da própria ramificação. Então, aqui é um isobutil. Ó, vou botar aqui para vocês verem, ó. Se for carbono primário do radical, aqui eu botei, né? Sem ramificação, é butil, que é esse aqui. Vocês conseguem perceber, ó? Primário e não tem ramificação. Vocês entenderam esse? Ai, gente, eu não sei. Vocês não conseguiram entender, né? Vocês não falam nada. Não sei fazer. Vocês entenderem. Gente, 18 mensagens. O que é isso? Ah, tá. Deixa eu te falar. Vocês entenderam essa parte aqui? Esse aqui, ó, esse aqui, do radical, né? Com e sem ramificação, butil e isobutil. Vocês entenderam essa parte? Professora, Pode falar. como que eu sei que esse isobutil aí tipo, tem uma ramificação dentro dele? Não é igual o butil, que é primário. Deixa eu apagar aqui para você ver. Ó, vou apagar aqui. O que acontece? Qual o seu nome que eu não consigo ver, gente? É muito ruim. Ó, Liza. Liza, olha só. A cadeia principal, vamos dizer, a cadeia principal da ramificação é essa aqui, tá vendo? Em tipo um Y, tá vendo? Poderia ser quebrada também para cima, tá? Mas a gente tem essa pontinha aqui, né? Que é um CH3, né? Tá vendo aqui que tem duas extremidades, né? E 3 aqui.
Então, isso caracteriza uma ramificação, porque a gente não consegue, quando a gente não tem uma cadeia ramificada, a gente tem aqui direto, ó, a gente só tem duas extremidades, 1 e 2. Quando a gente tem 3 ou mais, é ramificado. Você entendeu? Entendi, obrigada. Então, vocês conseguiram agora entender essa diferença aqui, gente? Professora, Pode falar? deixa eu perguntar. Na ramificação, ela pode haver insaturação? Pode, Na própria ramificação em si? Tipo, pode, uma das quatro, assim, pode alguma insaturação? pode. Aí, como é que eu vou determinar, né? Aí eu tenho que determinar pelo quanto carbono tem, né, no caso. É porque eu estava me guiando mais pela insaturação do que o número de carbonos, assim, agora. Isso, não. Ó, vou botar aqui na primeira aqui, ó. Olha só. A gente tem o etanil aqui. Tá vendo? Aí, a gente pode ter, geralmente, são só. Os mais comuns são esses, né? Com 2, 3, assim. Aí você não vai precisar botar a numeração, tá? Mas aí você teria que botar um parênteses, se tiver que botar, você vai ter que botar parênteses dentro quando você for colocar o nome da ramificação, tá? Mas assim, vestibular é só se for muito específico, assim. Enem acho bem mais difícil isso acontecer, tá? Mas, assim, estou falando aqui para vocês que pode sim acontecer, mas não é provável. Etenil, vinil pode até aparecer. Então, para um caso de Oi? Pode ir lá. Parou aqui para mim. vestibular, então, tipo assim, como o Enem, então, a gente pode Isso travou totalmente para mim. até mais. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Agora tá melhor. Porque ainda tá ruim aqui. Então, eu quis dizer que no caso de um Enem da vida, tipo assim, um Enem, um vestibular mais de boa, assim, eu posso botar como regra primeiro a insaturação e depois o número de carbono. Não, sabe? Para a cadeia principal, no caso. Sempre. Não, a cadeia principal, gente, ela tem como prioridade, ó, grupo funcional que a gente ainda não mudou, né? Em saturação e ramificação. Isso vale também para se for dentro de uma ramificação. Tipo assim, dentro de uma ramificação, a gente vai ter prioridade, tipo assim, se tiver que numerar alguma coisa, primeiro a insaturação, depois a ramificação, entendeu? Então, assim, dentro da própria ramificação, a gente também vai ter essa prioridade, entendeu? É a mesma da cadeia principal, entendeu? Segue a mesma ordem que a gente está vendo para a cadeia principal, tá? Não vou entrar muito mas é boa essa pergunta, assim. Mas então, acho que vocês conseguiram compreender essa parte, que estava mais... Estava complicado na outra aula. Dizem aí. Aí, esse aqui, gente, eu agora não vou falar mais nada, não. Ó, esse aqui é o quê? Se for avaliar dentro do radical, tá, gente? Dentro do radical. Ele é o quê? Carbono secundário, terciário ou primário? Esse aqui. Secundário. Secundário. Isso aí, ó. Ele tá ligado a 1 e a 2. Então, ele é qual? Só pode ser qual? Ele é o Secundário. Professor, Oi. no vestibular, será que eles, tipo, eles marcam o carbono que eles querem saber? Não, eu fiz isso aqui para vocês, é porque, assim,
Eu fiz aqui para vocês, assim, terem facilidade. Não, eles não fazem isso não, gente. Não, é só pra eu saber, porque vai que, né? Eu tenho medo. Não. Por exemplo, se tiver alguma coisa específica, eles vão falar, eu acho, um número, entendeu? Tipo assim, aí você vai ter que numerar a cadeia, entendeu? Algo nesse sentido. Mas não, assim não. Eles vão botar, por exemplo, muita gente que foi tirar dúvida comigo da lista não botou, tipo assim, era 2,2 de metil na cadeia. Aí me perguntaram se poderia omitir esse 2 aqui. Mais de uma pessoa me perguntou isso. E não pode, gente. Isso vai estar como alternativa errada. Né, assim, não pode mesmo. Sempre que a gente tiver dieno, né, alcadieno, dimetil, qualquer coisa que a gente indica mais de uma e tem mais de uma possibilidade, tipo assim, de ser feita, tipo assim, da ramificação poderia estar em outro lugar, tipo, uma outra posição, a gente tem que indicar sim. Na dúvida, é sempre melhor indicar, mesmo que seja redundante. Se você está em dúvida, se for alguma coisa discursiva, é melhor você botar do que você não botar. Mas, é como eu falei, só tem uma insaturação numa cadeia fechada, alguma coisa assim, você sabe que só tem aquela possibilidade, então não é para você colocar. Mas a gente, entendeu? Só para aproveitar o adendo aqui. Então, vocês entenderam isso aqui? A gente identificou que é secundário. Então, esse radical só pode ser sec-butil, tá? Então, aqui a gente vai ter sec-butil. Agora, esse aqui, esse carbono aqui, ele é o quê? Dentro do Terciário? radical. Oi? Não, falei que seria terciário, no caso, Isso. carbono. Isso, ele é terciário, então ele é o quê? O terc-butil ou T-butil. Ah, isso aqui, eu botei aqui butil, mas ele também pode ser N-butil, tá, gente? Mas assim, botei. E aqui também pode parecer. Isso aqui pode acontecer mesmo. Cada um pode botar, os dois são. Pelo IUPAC pode ser os dois, então, aí sim, pode ter variação dentro do vestibular, de cada que vocês fizerem, tá bom? Isso sim. Agora vamos nomear essa cadeia, né, gente? A gente ficou a aula toda praticamente fazendo isso aqui. Olha só. Aqui, aquele lance que. Não sei quem falou, gente, mas foi um menino que falou da insaturação. Quem tem prioridade, insaturação ou ramificação? Insaturação? Insaturação. Então a gente vai começar da estrela aqui, ou do triângulo aqui a numerar. A gente vai numerar essa cadeia principal de qual extremidade? Do triângulo? Isso, muito bem. Então a gente vai começar daqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Eu só vou botar nos que a gente tiver aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Tá? Então, a gente vai nomear o quê? A gente nomeia como? Por ordem alfabética, né? A ramificação. Então, qual aqui? Ó, B, I. Aqui é B também, tá? E B também. Então, a gente vai ter o quê? O B é o primeiro. Então, a gente vai ter o primeiro butil. Ele está na posição 7, né? Então, 7 butil, tá? Agora, a gente, entre S e T, porque assim, a gente aqui considera o B como na ordem alfabética, né? Então, aí a gente desempata pelo S e pelo T aqui.
Então, a gente vai ter o quê? SEC vai vir primeiro, né? Então, tá na posição 4, o SEC-butil. Aí, na posição 8, tem o TERC-butil. E na posição 5, isobutil. A gente tem quantos carbonos? Esqueci de terminar aqui. A gente tem 12 carbonos, tá? Então, a gente tem qual radical para isso? Dodec, tá? Então, não tá errado botar dodec puro, mas também pode botar dodeca, tá? E aí, eu gosto de botar com A. Mas, aí a gente tem o quê? É um dieno, a gente tem aqui duas duplas. Em qual posição? Sempre a menor numeração possível. Então, é 1, né, onde inicia. Qual é o primeiro carbono que a dupla está? Então, 1 e 8. 1 e 8 dieno. Tudo bem? Meio complexo isso aí, mas deu para entender, gente? Professora, nesse caso, sempre a ramificação, você colocar a posição da ramificação vai ficar no final? Não entendi. Toda a posição da ramificação está primeiro, ó. Oi? Não, eu falei errado, desculpa. É da ramificação, não, é da dupla que eu quis dizer, da ligação. Não, olha só, tipo assim, vocês têm que pensar assim, sempre a posição vem antes do que eu estou indicando. Essa primeira parte aqui é toda de ramificação, né? E essa aqui é da cadeia principal, CP, aqui que eu vou botar. Então, o que ele está dizendo? Como é um dieno, né, é um tipo de hidrocarboneto, ele está me falando que antes a posição, ela está no meio da, tipo assim, aqui primeiro o radical e aqui onde está a dupla, você entendeu? Entendi. Sempre antes, tipo assim, antes do que eu vou dizer, tipo assim, dien significa duas duplas, né? Então eu estou dizendo sempre antes o que vai. Tudo bem? Você entendeu? Mas aí quando tiver a dupla na ramificação, a prioridade vai ser de qual dos dois? A dupla na ramificação, a prioridade vai ser da ramificação. Mas aqui para nomear é sempre em ordem alfabética, não importa, tipo assim, você está falando dentro da numeração aqui da. É isso que você está perguntando? Dentro da numeração, se tiver ramificação na. Não, se tiver insaturação na ramificação, é isso? Isso. Isso, a insaturação tem prioridade, tá bom? Como na cadeia principal, a mesma coisa. Vou seguir, gente. Vou tentar seguir aqui. Ó, vocês tirem dúvida dessa aí também. Isso aqui causa muita confusão também. Outra coisa que causa confusão. A gente tem aqui, ó, essa cadeia aqui, tá? E aí, a gente tem esse aqui como ramificação, tá? Esse azulzinho aqui vai ser minha ramificação. E aí, vocês podem me perguntar assim: o que a gente tem aqui, gente? O que isso lembrou vocês? Benzeno. Benzeno. O benzeno é o quê? Um alcano, né? Ele é um hidrocarboneto, né? Agora, o que a gente está vendo agora não é o hidrocarboneto. O hidrocarboneto é tudo que a gente, tipo assim, o conjunto dele, sabe? A molécula toda é o hidrocarboneto que a gente quer nomear, né? Fazer a nomenclatura dele. Entenderam? Então é diferente isso, vocês têm que diferenciar. Então, esse aqui, ó, quando é direto, esse anel aromático, né? Quando ele é direto ligado à cadeia principal, ele é chamado de fenil, tá?
Então, aqui quer dizer que está ligado à cadeia principal. Então, essa aqui não seria benzil, seria fenil, tá? Qual a diferença do fenil para o benzeno? Do fenil para o benzeno. O benzeno é um alcano já, tipo assim, ele é. E esse aqui é a ramificação, como se fosse. Ele é um derivado, mas ele não é um hidrocarboneto. Ele é uma ramificação do, tipo assim, parecida da derivada do benzeno. Tudo bem? Aqui, o principal, a cadeia principal é essa aqui em vermelho. Então, ele não faz parte da estrutura principal. E esse aqui já é um hidrocarboneto fechado. Ele é, tipo assim, o benzeno ele é próprio, ele já. Você entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. E aí, a gente vai para a diferença agora de fenil para benzil. Por isso que eu não quero que vocês confundam isso. O benzil, ele tem o que de diferente? Ele tem um carbono aqui antes do anel aromático, tá? Então, esse que é o benzil, tá? Então, não confunda o fenil com o benzil. Beleza? Então, a gente tem aqui. Aí, olha só. A gente vai numerar daqui, né? Nem vou perguntar para vocês, vocês já sabem que a insaturação aqui vai ter prioridade, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Vou botar só aqui 12 aqui no final. Então, a gente tem o quê? A gente tem aqui na posição 5 o fenil e na posição 6 o benzil. O B, na ordem alfabética, ganha, né? Primeiro, vem primeiro. Então, vai ficar 6 benzil, 5 fenil. Aí, a gente tem uma cadeia, o quê? De 12. Então, é dodec de novo. A gente tem na posição 2, a gente tem uma tripla. Então, essa aqui é o infixo, né? O intermediário de tripla. E aqui, ou porque é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, beleza? Vocês entenderam isso? Gente, vou continuar. Vocês me voltem aqui se vocês estiverem não entendendo. Tá? Beleza. Outra coisa que a gente vai ver agora a gente continua com o hidrocarboneto, né? Mas aqui a gente tem o que? Um anel, né, aromático, né? Um anel benzênico aqui. E aí a gente tem o quê? Um metil aqui ligado, certo? Então, a gente tem metilbenzeno, tá? Que essa aqui é a nomenclatura IUPAC, que é a que a gente está vendo, que é o, tipo assim, a nomenclatura oficial, tá? Ai, gente, IUPAC. Tá. Aí, agora, vocês vão ver muito tolueno, que é a nomenclatura usual. Então, assim, tem que associar, né, que o metilbenzeno é o tolueno. Vocês vão ver muito, assim, isso aí vocês vão ver muito, e é como considerado quase que uma necessidade mesmo de vocês saberem, tá? Agora, a gente tem essas duas estruturas aqui, eu já botei até um nome aqui. Vocês lembram que, ó, se não tivesse o metil, a gente teria esse aqui como o quê? Naftaleno, né? Tá vendo aqui? Essa estrutura de dois anéis juntos, lado a lado, né? O naftaleno. Então, a gente tem isso no nome, né? Porque os anéis aromáticos, eles não seguem a nomenclatura normal, né? Que a gente consegue prever normalmente. Então, e aí, aqui é interessante, todos esses bolinhos aqui vermelhos que eu botei, tipo assim, se tivesse aqui, ou se tivesse aqui, ou como está, né, aqui nessa posição, seria alfa-metilnaftaleno, tá?
Então, é isso que quer dizer que essas bolinhas poderia estar em um ou outro e seria isso. E aqui não, nas laterais, né, tipo assim, do naftaleno, se o metil tivesse aqui, seria beta-metil-naftaleno, tudo bem? Isso aí eu acho também mais improvável também de cair, mas assim, falando para vocês. Mas o tolueno vocês precisam saber. Esse aqui vocês precisam saber. E aí, esse aqui cai bastante também. Esse aí é importante para vocês saberem bem. Agora a gente tem aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem dois grupos metil, ó, ligado a um anel aromático, tá? Então a gente tem o quê? Dimetilbenzeno. O que está variando aqui nessas três moléculas, né? Está variando a posição, né? Um é 1,2, outro é 1,3 e outro é 1,4. Aí tem essa analogia aqui, né? Como se fosse um corpo benzeno. Aqui a cabeça, aqui o ombro, a mão e o pé. E aí, tipo assim, quando tem cabeça e ombro, né? Que é 1 e 2, né? Ombro é para lembrar que é orto, gente. Então é ó. Pode ser ó ou orto, né? E aqui M de meta, né? Que é da mão, que é a posição 1, 3. E aqui é 1, 4, que é a posição para. A mente, se fosse do outro lado, também seria 1, 2? Sim, porque a gente vai o quê? Ou a gente vai contar no sentido horário ou anti-horário, né, gente? Então, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, é só isso que tinha para falar com vocês. Então, a gente tem aqui. Esse aqui também, muito comum, que é o chileno, né? Então, aqui é o chileno, né? Que é o usual. Mas pelo IUPAC seria 1,2-metilbenzeno. Aqui, 1,3-dimetilbenzeno e M-chileno, né? E aqui o P-chileno, tá? Que é da posição 1, 4. Tudo bem? Esse aqui cai mais com frequência. Ortometa para também. Cai com mais frequência. Tudo bem? Ó, deixa eu fazer a chamada, mas eu vou terminar esse slide aqui, gente, para a gente terminar. Deixa eu fazer essa chamada só para eu não. Ó, eu vou continuar aqui rapidinho, só para a gente ver isso aqui, para a gente terminar, tá? Aí, a gente pode ter 3, por exemplo. Aqui se aplica a ortometa para? Não. Só funciona, gente, quando tem 2 metis e um anel, tá? Um anel benzênico. Então, só nessa condição especial aqui que isso aqui funciona. Agora, para essa aqui, que a gente tem um anel benzênico, né? E aqui tem 3 grupos metis, não funciona. Então, é normal. Tipo assim, é normal assim, uma nomenclatura normal. Então, 1, 2, 3, trimetilbenzeno, né? E aqui também, aqui já é a estrutura do naftaleno. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3. Se eu não me engano, tá certo. Tá? Então, é 1, 3 de metilnaftaleno, tá? Então, seria mais ou menos isso para a gente. Deixa eu ver se dá para a gente terminar esse aqui. Até falei com alguns alunos que me perguntaram no privado que isso aqui, gente, isso aqui é igual a isso aqui, tá? CH2 e CH3. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que é um etil, né? Então, a gente tem que essa estrutura aqui é um etil.
tá? Então, esses dois aqui são etis, né? E esse aqui é o metil. Então, a gente vai ter o quê? Né? Porque a gente vai ter prioritariamente esse aqui nessa... É contar a partir desse, né? Então, a gente não precisa botar. Então, é etil, ciclohexano, tá? Aqui, a gente vai precisar um dos dois. A gente poderia ser, ó... Por que que aqui é 1, 2 e aqui, tipo assim, poderia ter duas possibilidades, né? 1, 2 e no metil ou no etil. Mas a gente dá preferência a 2 etil aqui. Devido ao tamanho da estrutura. Tipo assim, aqui como só tem um carbono, a gente dá preferência C1, se eu não me engano. Vou até verificar isso, mas tenho quase certeza que é isso. Tá? Então, assim, mas aqui o mais correto acho que seria esse mesmo, né? Do metil ser primeiro, né? 1, 2. Lembrando que sempre vai ter que ser uma ligação acontece né, de um elemento para o outro, então a gente tem que sempre manter a ordem, né? Ciclohexano, e aqui a gente tem uma ramificação. Por isso que aqui, ó, não é 1, né? Porque a ramificação ela tem preferência. Então, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, por isso que aqui o que tem preferência é a insaturação. Então, ela é o número 1. E ela não precisa nem ser colocada aqui como 1, tá? 4-metilciclohexeno. Era isso que eu tinha. Isso aqui eu acrescentei. Eu vou mandar para vocês esse material, mas tem algum... Assim, eu acho muito mais fácil você fazer estrutura e contar os carbonos. Mas tem como você predizer, né? A partir do número de carbonos, tem as fórmulas gerais de cada estrutura aqui. Hidrocarbonetos não ramificados. Aí eu botei aqui para vocês saberem. Eu não acho prático ficar gravando as coisas, mas já tem muitas coisas para gravar, né? Mas se vocês quiserem, aí eu botei isso e também tem lá naquela lista que a Letícia mandou. Então, semana que vem a gente vê funções oxigenadas, tá bom? Algumas das funções oxigenadas. Obrigada, gente. Era isso que eu tinha para hoje. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Tá melhor? Eu fiz, Edmanda. Eu lembrei hoje. Um pouquinho mais cedo. Tchau, gente. Boa noite, tchau. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Gente, que me ajudem a ajudar as pessoas que chegaram por agora, tá? Beijo. Boa noite.